Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Alma Flow. Eu sou a Paola Iaeli, professora de yoga, mentora de bem-estar e espiritualidade. E o Alma Flow é um movimento global onde eu compartilho yoga, espiritualidade, tantra, cabala, consciência, trazendo saberes ancestrais através das minhas formações e certificações e principalmente da minha experiência de vida. Antes da gente entrar na energia da semana, eu quero te lembrar de algo super especial. Se você está ouvindo o podcast, esse episódio hoje, amanhã, dia 25 de abril, vai acontecer um aulão gratuito de yoga lá no Vale Sul Shopping, em São José dos Campos, às 10 horas da manhã, no Espaço Gourmet, que é ao lado da Cantina da Nena. É só chegar. A gente vai ter alguns tapetinhos disponíveis, porque a live de São José está apoiando a gente com isso, mas se você tiver o seu, leva também. Vai ser uma prática linda, um momento de presença, de conexão, de volta para o corpo, acessível para todos os níveis. Então, se você nunca praticou yoga e gostaria de conhecer como que é passar por essa experiência, essa prática também é para você. E também quero te lembrar do retiro mais esperado do ano, o Retiro Alma Flow, um retiro bilíngue com pessoas do Brasil, do mundo todo, que vai acontecer do dia 23 a 28 de julho, com a opção até mais curta de 4 dias, de quinta a domingo, para quem preferir. E ele acontece junto com a Flip, lá em Paraty, que é um evento incrível, um festival literário que acontece todo ano, internacional. Então a gente vai unir yoga, espiritualidade e cultura, e para mim isso é muito importante, porque a expansão da alma também ela passa pela arte, pela troca, pelo conhecimento. Então, só para você lembrar, os valores promocionais de Early Bird estão ativos até o início de maio. Então, se você sentiu esse chamado, me chama. E agora, vamos entrar na energia da semana. A gente está dentro da energia do mês de Touro, do mês de Iar. Um momento que pede estabilidade, presença, construção, mas também verdade emocional. E junto com isso, existe um movimento muito profundo acontecendo no coletivo, um movimento que dentro da Kabbalah é chamado de Tikkun, de correção, de alinhamento da alma. Então, existe um ensinamento muito antigo do cabalista Isaac Luria, que fala sobre a relação entre o Sol e a Lua. O Sol, ele representa uma luz constante, e a Lua, ela representa ciclos, oscilações, o feminino. O que está acontecendo agora energeticamente nos últimos tempos é que a Lua ela está sendo elevada ao nível do Sol, ou seja, o feminino está sendo cada vez mais elevado. E isso não é uma opinião moderna, isso é um plano espiritual antigo. Hoje a gente vê isso claramente, muitas mulheres estudando, mais mulheres buscando espiritualidade, conhecimento, independência. Existe uma sede por expansão. E isso não é acaso, isso é parte de um despertar coletivo. Só que junto com esse despertar vem o desafio, porque quando essa energia começa a crescer, se ela não vem com consciência, ela vira uma competição, uma comparação, uma disputa, e não é isso que essa energia veio fazer. O ponto mais profundo aqui é as relações elas estão sendo testadas, principalmente que a gente está nesse período da contagem do Homer que eu já falei para vocês em outros episódios. Então vale a pena ouvir os outros episódios também, não só os meus, tá, gente, mas também os que eu gravei com entrevistados. Por mais que seja em inglês, esses com entrevistados, eles estão com legenda. Então, se você assistir ao vídeo, vai ficar mais fácil para você entender se você não fala inglês, tá? Por quê? Enfim, voltando, por que as relações estão sendo testadas? Porque por muito tempo as relações elas foram construídas na necessidade. Eu preciso de você para a segurança. Eu preciso de você para a estabilidade. Eu preciso de você para me sentir suficiente. E agora isso está sendo desconstruído. O convite desse momento é outro. Não é mais sobre precisar de alguém, é sobre escolher. Escolher estar com alguém não porque você precisa, mas porque você quer. E isso é um nível de amor muito mais alto. E isso vale para tudo na sua vida, não só nos relacionamentos. É sobre você acordar e dizer:
Eu escolho cuidar do meu corpo, eu escolho me conectar com o espiritual, eu escolho viver alinhado com a minha verdade, porque não porque alguém mandou, não porque alguém tem medo, mas porque vem de dentro de você. E aqui entra um ponto muito importante. Muitos conflitos hoje vêm da insegurança. E eu vejo isso principalmente do masculino. Porque quando o feminino começa a crescer, se o masculino não se fortalece, ele se sente ameaçado. Mas o papel do masculino não é competir, é sustentar, é apoiar, é ser base. E o papel do feminino também não é competir, é expandir com consciência. Então, o que a gente está vivendo agora é um chamado dos dois lados. As mulheres que cresçam, ocupam seus espaços, despertem, trabalhem o seu sagrado feminino, por isso que eu trabalho com Tantra também, mas com essa estrutura emocional, com alinhamento interno. Então, quando você ativa a sua energia vital, sexual e criativa, quando você se conecta com esse poder que tem dentro de você, não é só pelo prazer em si, mas para você conseguir se alinhar internamente. E os homens, enquanto as mulheres fazem esse processo, têm o chamado do masculino para eles se fortalecerem, mas principalmente para eles se amadurecerem, para sustentar esse processo feminino, sem medo do crescimento da mulher. Porque o verdadeiro equilíbrio não é quando um diminui o outro, principalmente quando a gente vê esses casos de feminicídio horríveis, que a pessoa é tão insegura, é tão fraca, que ela tem que atacar uma mulher para se sentir mais forte. Então é quando o verdadeiro equilíbrio é quando os dois crescem e se escolhem todos os dias. E isso também vem pelo seu casamento, vem no seu casamento alquímico, né? A polaridade sua, feminina e masculina dentro de você. E isso é muito profundo, porque a gente foi ensinada a amar na dependência. Mas o verdadeiro caminho é a devoção. Não é sobre precisar do outro, mas é sobre caminhar ao lado do outro de uma forma inteira. E dentro da energia de touro desse mês, esse é o convite, uma estabilidade emocional. Talvez você. Eu até estava conversando com uma colega hoje que estava dizendo, né, que ela está sentindo que a estrutura da vida dela está sendo totalmente instável, bagunçada, todo o chão de por onde ela pisa foi tirado para quê? Para sair as muletas, para que ela consiga criar essa estabilidade emocional sozinha. Ao mesmo tempo, a gente está sendo chamado a ter consciência nas relações, presença nas escolhas, sem pressa, sem reatividade, mas com verdade. E talvez a pergunta dessa semana seja: você está se relacionando por necessidade ou por escolha? Observa isso dentro das suas relações, não só relações amorosas, mas de amizade, de trabalho também. Hoje, por exemplo, eu fui participar de uma reunião e eu deixei muito claro nessa reunião, com esse projeto que eu quero trazer, que eu não estou fazendo aquilo por uma necessidade. Então, a partir do momento que a pessoa vem falar comigo de uma forma um pouco mais dura, né? De tipo assim, não, mas eu vou ganhar o que com isso? Não sei o que você vai ganhar com isso. Eu sei que eu não estou fazendo na carência. Eu estou fazendo de um lugar de expansão e de criatividade. E vai ser ótimo se a gente conseguir fazer, mas se não der, tá tudo bem também. Eu não vou morrer por causa disso, porque eu tô transbordando de criatividade, de projetos, de coisas. Então é esse sentimento de completude. Não na arrogância, ser melhor que ninguém, não é nisso, mas é que a gente é ensinado, principalmente a mulher, que tem que ficar num lugar de se colocar para baixo, né? Tem que ser humilde o suficiente de achar que você não tem o seu poder. Não, se empodera do seu poder. Enfim, continuando a reflexão. Tem uma parte muito bonita desse ensinamento que diz que apesar de todo o caos que a gente vê no mundo, apesar da sensação de conflito, de tensão, de aceleração, existe também uma boa notícia escondida nisso tudo. Quando muita coisa vem à tona, quando estruturas antigas começam a ruir, que é o que está acontecendo com muita gente, quando a humanidade começa a encarar com mais clareza as distorções das relações, no poder, no amor e no valor, isso também mostra que a correção está em andamento. Então, na linguagem da Kabbalah, é como se a gente estivesse vivendo fases finais de um grande processo de tikkun. Tikkun, correção, reparo, alinhamento, uma reorganização da consciência.
E o mais profundo aqui é, uma das formas de reparar o mundo é aprender a sustentar a expansão do outro sem transformar isso em ameaça. E isso é muito importante. Quantas pessoas se sentiram ameaçadas quando você tentou expandir? Já aconteceu isso com você? De você estar no trabalho, às vezes no trabalho de um lugar pequeno, às vezes é um espaço mais familiar, né? Não é muito corporativo. Ou às vezes também no espaço corporativo, e daí quando você começa a ganhar força, começa a se destacar, começa a crescer, aquele seu gerente, a sua gerente, aquele seu chefe, sua chefe começa a cortar suas asinhas. Isso acontece muito. Então, isso vale para casais, para amizade, para família, para trabalho, para comunidade. Quanto a gente não se sabota na família porque começa a receber mais e daí começa a se sentir culpado porque está crescendo mais que os irmãos, ou enfim, ou sente medo de despertar uma inimizade, um ciúme dentro de casa. E tudo isso acontece porque uma consciência ainda muito ferida pensa assim: se eu ensino, eu perco espaço. Então, se eu apoiar, eu deixo de ser especial. Se o outro crescer, eu fico para trás. Mas isso não é consciência de abundância, isso é consciência de escassez. Isso é medo, isso é um ego tentando sobreviver atrás do controle. Então, no yoga, isso aparece muito quando a gente fala de apego. Na visão do Vedanta, quando eu não sei quem eu sou, eu começo a me apoiar em papéis, validações, funções, necessidades externas. Eu preciso ser necessário, preciso ser escolhido, preciso ser indispensável. Ou você precisa que o outro dependa de você para você se sentir importante. Só que isso não é amor, isso é uma prisão com um nome bonito. O amor real, ele não nasce da dependência. O amor real, ele nasce quando as duas pessoas conseguem se encontrar com mais inteireza. E isso é muito tântrico também, porque no Tantra verdadeiro, a união não é fusão doentia, não é uma invasão, não é um controle, não é posse, é uma presença, é a polaridade com consciência. É o encontro entre dois seres que não vêm para se consumir, mas para se expandir mutuamente. Então, o grande ensinamento aqui é: se você ama, você não diminui o outro para se sentir maior. Se você ama, você não sabota o crescimento do outro para garantir o seu lugar. Se você ama, você aprende a celebrar a luz do outro sem medo de perder a sua. Porque a luz, ela não acaba. E esse é um ponto muito cabalístico. Quando você vira um canal, você não vive com medo de faltar. Quem vive com medo de faltar ainda não confia na fonte. Então, se você é um canal de luz, você pode dar, apoiar, inspirar, abrir caminho sem achar que isso vai te empobrecer, porque o que vem da fonte é infinito. Mas aqui entra uma coisa muito importante. Ser uma pessoa generosa não é ser sem contorno. Ser um canal não é ser uma pessoa ingênua. Amar não é se desproteger. E eu acho isso muito importante falar, porque às vezes a pessoa escuta esse ensinamento sobre compartilhar, dar, apoiar e confunde com falta de discernimento. Então, uma pessoa pode até chegar em você pedindo acesso direto, sei lá, aos seus clientes, aos seus contatos, e se você sentir que isso ultrapassa um limite, e você cria um limite ali, isso não faz você de uma pessoa fechada, uma pessoa com medo da escassez, isso não faz de você uma pessoa menos íntegra, entende? Existe uma diferença em apoiar o fluxo natural das relações. Então, por exemplo, se uma pessoa vai nos seus, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tipo do meu universo, né? Se a pessoa vai nos seus workshops, nos seus eventos e conhece pessoas organicamente, cria vínculos com verdade, troca presença, constrói confiança, é muito lindo. Você está ali apoiando o fluxo, isso é a vida. Agora, se você é solicitado para você começar a distribuir o contato da sua egrégora, um acesso íntimo, uma ponte pronta, sem consentimento, isso já não é uma doação consciente, isso aí já é uma invasão de campo. E não é cabalístico ultrapassar limite ético em nome de parecer uma pessoa boazinha. Na verdade, o verdadeiro dar precisa vir junto com responsabilidade. Então, o meio termo saudável é esse. Eu posso ser aberta sem ser permissiva. Eu posso ser amoroso sem me trair. Eu posso compartilhar sem violar. Eu posso apoiar sem entregar o que não me pertence. Isso é uma maturidade espiritual. Às vezes, não compartilhar significa compartilhar.
Por isso que é tão importante fazer um trabalho espiritual, um trabalho de consciência, de discernimento. Porque às vezes o ego ele quer controlar, mas às vezes o ego também quer agradar o tempo todo para não desagradar ninguém. E isso também é desequilíbrio. Então esse momento pede muito discernimento. No corpo a gente sente isso claramente. Quando você está vivendo relação baseada no medo, necessidade, manipulação ou dependência, o sistema nervoso sente. Então, às vezes, você não tem clareza sobre aquela situação, mas você sente o corpo desconfortável, você sente que tem uma coisa que não está ali fluindo legal. Ali é o momento para você pausar, refletir, para ter esse discernimento. Porque o corpo, ele sente. A energia vital, ela cai, e isso é muito real. O medo, ele drena o prana, o ressentimento drena a prana. A comparação drena, a necessidade de aprovação também drena. Então você perde força, perde clareza, perde o centro, perde tesão pela vida. Por isso o trabalho interior é tão importante, porque se a sua autoestima depende do olhar do outro, da aprovação do outro, da necessidade que o outro tem de você, você nunca vai estar livre realmente. E sem uma liberdade interior, até o amor ele vira um peso. Por isso, nessa energia, o convite é: volta para o seu centro, lembra quem você é, lembra o seu valor. Lembra que o seu valor não depende de ser necessário o tempo todo. Lembra que o seu valor não depende da opinião das pessoas. No Vedanta, a verdade do ser não muda conforme o aplauso ou a rejeição. No yoga, a prática te devolve para esse eixo. O Tantra, por exemplo, diz que o corpo ele te revela quando algo está vivo e quando algo está sendo forçado. Na Cabala, a correção vem quando você deixa de viver no automático da carência e escolhe se alinhar com a luz. E aí o amor muda de lugar. Porque quando você não precisa prender o outro, você consegue se escolher. Então, quando você não precisa controlar o outro, você consegue amar o outro. Quando você não precisa que prove o seu valor o tempo todo, você consegue se relacionar com mais verdade. E daí o amor ele vem para essa purificação, aquele amor puro, não no sentido infantil, mas no sentido espiritual. Um amor sem tanta contaminação de medo, barganha, projeção, manipulação, isso também vale para a relação com a vida. Porque você está servindo porque ama ou porque você tem medo de não ser amada? A gente já falou disso várias vezes aqui. Essas perguntas são muito profundas. Você está se conectando porque você escolhe ou porque você está carente de validação? E talvez uma das maiores curas dessa fase seja justamente essa, aprender a preencher o próprio cálice. Então, na tradição espiritual, existe uma imagem linda do cálice transbordando. A gente vê isso muito nos kiddushis, né, na Cabala, quando vai fazer a benção do vinho. Então, é esse transbordamento, né? Você vem com o seu copo cheio, transbordando. Isso é bênção, isso é relacionamento saudável, isso é abundância afetiva. Então, você não tem que controlar para amar, se diminuir para pertencer, invadir para receber, escolher relações com verdade, liberdade, presença e devoção. Tem uma chave importante aqui nessa reflexão, né? Quando uma relação é construída só na necessidade, no momento em que a necessidade acaba, a relação também vai acabar. E isso é para amor, amizade, trabalho, parceria, tudo, porque o que sustenta de verdade não é o quanto alguém precisa de você, é a qualidade da presença, a verdade da intenção, a pureza do vínculo. E a gente conhece isso na prática. Eu acredito que talvez por isso que tantas relações hoje em dia estão cansadas, confusas ou até desorganizadas, porque muitas delas foram construídas sem um trabalho interior. Então a pessoa quer amar, mas ela não se conhece. Ou a pessoa quer se vincular, mas não sabe sustentar a intimidade. Ou quer ser escolhida, mas não se escolhe. Ou quer uma profundidade, mas ainda está vivendo no automático da carência, da repetição, da validação. E sem esse trabalho interior, a relação vira o palco de projeção. Por isso que essa conversa não é só sobre casal, é sobre consciência, é sobre perceber que a vida inteira está pedindo de nós um amor mais desperto, um amor menos forçado, menos condicionado, menos baseado em medo. Existe um ensinamento muito lindo nisso tudo. O Criador ele não quer só obediência mecânica. Existe um valor imenso em escolher. Escolher a prática, o amor, a oração, a presença, a conexão.
Não fazer as coisas porque você foi forçado, cobrado, ou por conta de medo, você está sendo empurrado a fazer isso. Porque o coração, ele sabe de tudo. Você tem que fazer porque o coração reconhece aquilo que é importante para você. E eu acho que isso é muito alma flow, isso tem muito a ver. Até na minha comunidade, eu sempre falo, gente, quer sair do grupo, quer sair da comunidade, você é livre. Até uma aluna minha, uma mentorada, comentou que ela tinha entrado num grupo uma vez, e daí o cara lá, que era o líder espiritual do grupo, falou assim: ó, se sair, vai perder não sei o quê. Criando todo o medo, sabe, para manter o pessoal no grupo. O Alma Flow, graças a Deus, não precisa manipular ninguém, nem energeticamente, nem por palavras, forçar ninguém a ficar no grupo. Quem está na comunidade tá, tem gente que entra, sai várias vezes. O caminho não é endurecer a espiritualidade, é encarnar a espiritualidade. A espiritualidade, ela vem com essa liberdade. É trazer para o corpo, para a vida, para as relações, trazer o jeito como você ama, como você escolhe, como você se posiciona. E eu acho isso muito importante. O oposto da dependência não é uma frieza. O oposto da dependência é devoção consciente. Então não é, ai, não preciso de ninguém, de um jeito defensivo, mas é, eu quero estar aqui com verdade. E isso é muito diferente. Na dependência, você se agarra, na devoção, você entrega, se entrega com presença. E isso vale também para a forma como a gente serve a outra pessoa, porque quem ama de verdade ajuda o outro a crescer, ajuda emocionalmente, espiritualmente, na prática, quando faz sentido, sem medo de que o crescimento do outro vai diminuir o seu crescimento. Você celebra os seus alunos que estão crescendo, isso é amor. Você celebra alguém se tornando forte, isso é amor. Você apoia alguém a florescer sem viver isso com competição. Então, quando eu estou dentro do meu trabalho e eu estou treinando ou dando uma ajuda para uma professora nova que chegou, que está se adaptando ali à empresa tal, eu quero ver ela brilhando, entende? Eu não estou ensinando ou explicando algo de um lugar com medo de ser substituída, mas eu estou ensinando a partir dessa abundância. Então, se você ama com medo de perder espaço, você não está amando desde a abundância. E se você retém algo por insegurança, você cria um bloqueio dentro de você. E retenção por medo fecha canal. Esse é um dos principais princípios da Cabala. A vida flui quando existe canal. A luz flui quando existe recipiente. A abundância flui quando você não está contraído pelo medo. Isso não significa ausência de limite, de novo. Você pode ser canal e ainda assim ter clareza, você pode ser generoso e ainda assim ter critério, você pode amar e ainda assim dizer não ao que invade, manipula ou ultrapassa. Isso também é alinhado. Mas tem uma outra camada importante aqui. Quando a pessoa entra em relação só pela atração, pela impulsividade, só pela superfície, sem consciência da intenção, ela pode se confundir muito. Porque o corpo é sagrado, a energia é sagrada, o encontro é sagrado. Então, quando não existe presença, clareza e verdade, a troca ela pode ficar turva. A pessoa acha que está construindo vínculo, mas às vezes só está repetindo um padrão, carência, compulsão, necessidade de validação. Por isso que o trabalho interior é tão essencial. E com isso também vem a maturidade. Uma pessoa com autoestima saudável e madura não vive só buscando alívio imediato, ela pensa no longo prazo. Então, ela não está o tempo todo correndo atrás de um prazer rápido, de uma validação momentânea, de um preenchimento instantâneo. Ela consegue sentir o agora sem sacrificar o futuro, e isso é muito importante. Isso tem muito a ver com essa questão da estrutura do mês touro. É sair da zona de conforto, não fazer só o que é gostosinho, só o que dá prazer imediato. Então, quando a consciência está muito presa no curto prazo, a pessoa se movimenta por impulso, por carência, por dopamina, por necessidade de ser visto, escolhido, aprovado, desejado. Mas quando existe mais centro, a visão muda. Daí você começa a se perguntar: isso aqui que eu estou fazendo está me fortalecendo de verdade? Isso está construindo algo sólido? Isso aqui está em coerência com quem eu quero me tornar? Então, no yoga, isso tem muito a ver com a disciplina interior, com discernimento, com a consciência do recipiente, com presença e verdade no corpo, porque o corpo ele sente quando uma escolha vem de alinhamento e o corpo também sente quando uma escolha vem do vazio. E às vezes o que parece liberdade ainda é uma reação.
Às vezes o que parece empoderamento ainda é busca de aprovação. E às vezes o que parece uma expansão ainda é só uma tentativa de preencher um buraco interno. É importante dizer aqui, né, que a pessoa ela tem o direito de se expressar como quiser, de habitar o próprio corpo com liberdade, né? O corpo nunca é um problema, a liberdade não é o problema, a beleza não é o problema. A questão não é moralizar as coisas, né? Ir para um lado super conservador, mas é entender que a forma como a gente se posiciona no mundo, energeticamente, emocionalmente, simbolicamente, comunica. Então, não é só uma postura, uma intenção, uma linguagem, é a frequência, né? É o que a nossa presença está dizendo. Isso naturalmente atrai certos tipos de pessoas e encontros, não como um castigo, não como julgamento, mas como ressonância. Então, não é sobre aqui falar, você pode ou você não pode, né? Ainda mais ser humano, erra várias vezes, a gente cai várias vezes, mas é sempre buscar o lado da consciência. É sobre a consciência. Então, o que eu estou comunicando com a minha presença? O que eu estou fortalecendo com a minha postura, com os meus amigos, com o meu trabalho, com a forma como eu trato as outras pessoas, vindo da escassez ou da abundância, que é tudo que eu falei aqui. O que você está atraindo pela forma como você se coloca? Isso está coerente com o tipo de relação e de vida que você deseja construir? Essa é uma pergunta madura. Isso tem a ver com esse amadurecimento, principalmente nesse mês de IAR. Porque a liberdade real não é fazer qualquer coisa no automático. A liberdade real é poder escolher com consciência. E isso é muito diferente. Hoje em dia existe muito foco na imagem, né? Em parecer, em performar, em impressionar, em seguir uma tendência de corpo, uma tendência de roupa, em receber atenção. Mas muitas vezes falta um investimento no invisível. Falta, a pessoa ela investe lá no monjaro dela, investe na canetinha dela, ou investe no dente branco dela. E daí, quando é para investir em saúde mental, a pessoa não quer investir. Ah, não, isso aqui é muito caro, isso aqui não é para mim. E na autoestima real, né? Saúde mental é autoestima real. Na consciência espiritual, na capacidade de estar só, de ficar sozinho, na capacidade de sentir sem fugir, na capacidade de sustentar a própria verdade. E isso é o que realmente muda a frequência da vida. Então, às vezes a pessoa quer muito atrair amor, abundância, parceria, respeito, mas ela não está investindo em se tornar um campo interno capaz de sustentar tudo isso. Quer viver uma coisa profunda, mas ainda está se relacionando a partir de uma superfície. Quer um amor verdadeiro, mas ainda escolhe pela ansiedade, através de uma ansiedade. Quer paz, mas ainda alimenta o caos interno. Então, essa é uma semana muito importante para rever essas coisas. Talvez mais do que investir tanto em aparência, em performance, desempenho e distração, talvez hoje seja a hora de investir mais naquilo que te liberta, em um curso, numa mentoria, num processo, numa terapia corporal, num acompanhamento, numa prática espiritual, em um tempo de silêncio, numa conversa com Deus, com o Criador, um tempo de oração, meditação em verdade, porque quando a pessoa investe na própria consciência, ela muda o tipo de vida que ela consegue sustentar. E aí ela não atrai só pelo brilho de fora, ela atrai pela consciência de dentro dela. Tem uma parte muito bonita disso tudo, que é lembrar que sabedoria não é só inteligência. Uma pessoa pode ser muito inteligente e ainda assim estar desconectada da alma. Pode ser muito capaz e ainda assim agir desde arrogância, vazio ou reatividade. Sabedoria é outra coisa, é inteligência ancorada em presença, em humildade, em consciência, no divino. E na Kabbalah isso é essencial. A luz, quando não vem acompanhada de recipiente, pode virar uma desorganização. Daí vira um ego inflado, uma competição, uma confusão. Por isso, esse crescimento do feminino, essa ascensão, essa expansão, essa autonomia, precisa vir junto com o enraizamento espiritual. Não para diminuir a mulher, mas para sustentar a grandeza dela de forma verdadeira. Inteligência sem o coração endurece, poder sem consciência intoxica, liberdade sem centro se perde no meio do caminho. Mas quando tudo isso se ancora na alma, aí sim nasce uma força muito bonita. Uma força que não compete, não humilha, não invade,
uma força que ilumina. Então, invista mais em quem você está se tornando do que na imagem que você está tentando sustentar. Investe na sua saúde emocional, na sua consciência, na sua relação com o sagrado. Investir no seu corpo como um templo e não como uma vitrine. Na sua presença, na sua liberdade de dentro, porque quando você se torna uma pessoa mais inteira, você para de correr atrás de migalhas de validação. Tem uma pergunta que tem chegado muito para mim nas aulas, nas mentorias, em mensagens internas aí, os directs, e até em conversa com alunos e seguidores. Ai, por que que eu continuo atraindo esse tipo de pessoa? Por que que eu sempre atraio gente indisponível? Por que as coisas começam intensas e depois desandam? Por que que certos negócios não vão para frente? Por que que parece que eu repito sempre o mesmo padrão? E essa é uma pergunta muito importante, porque no fundo ela não fala só sobre o outro, ela fala sobre a sua consciência. Então, às vezes a gente acha que o problema está sempre lá fora, na pessoa errada, na oportunidade errada, na cidade errada, no timing errado. Mas muitas vezes, gente, existe um padrão inconsciente dentro de você que está participando daquilo que você atrai. E isso é muito profundo. Na linguagem espiritual, a gente pode dizer que certas pessoas entram na nossa vida não só para nos fazer felizes ou infelizes, mas para revelar algo que ainda precisa ser visto, curado, integrado. Como se a vida dissesse: olha isso aqui, esse padrão ainda está vivo em você. Vamos olhar para isso? E eu sinto que muita gente vive isso. Aquela atração muito impulsiva, intensa, rápida, magnética, mas aí se desorganiza, bagunça, suga, confunde. E aí a pessoa chama isso de amor, mas muitas vezes não é amor. É ativação de padrão, é carência encontrando carência, é ferida encontrando ferida, é dopamina encontrando vazio, é uma projeção encontrando fantasia. E isso é importante de nomear com honestidade, porque nem toda química é compatibilidade. Nem toda intensidade é profundidade, nem toda atração é alinhamento. Às vezes é só um gatilho muito bem vestido de destino. Tem até um ensinamento bonito que fala sobre dois tipos de encontro: um encontro que acontece de costas e um encontro que acontece frente a frente. Quando a gente está de costa, a relação é muito mais inconsciente. Eu não estou vendo o outro de verdade, eu não estou vendo as minhas projeções, as suas faltas, as suas idealizações, necessidades. Nesse tipo de relação, você não ama a essência. Você ama o que você acha que o outro vai te dar, que é a segurança, a validação, a emoção, preenchimento, fantasia. E é uma relação em que você conhece detalhes, mas você não conhece a alma da pessoa. Se ganha bem, se tem status, se é bonito, se te deseja, se te responde rápido, se te escolhe, mas você ainda não parou para sentir quem é essa pessoa na essência, o que que ela sustenta, qual que é a energia real que ela traz, o que que essa relação desperta de mais verdadeiro em você. Já numa relação que é frente a frente, você começa a enxergar o outro como ser inteiro, não como um remédio para sua solidão, não como uma resposta para sua ansiedade, solução para o seu vazio, mas como uma pessoa com alma, que tem uma história, verdade, limite e caminho também. E também começa a chegar mais inteiro, não só querendo receber, mas pronto para construir alguma coisa. Não só querendo ser salva, né? Mas você já entra disposta a se responsabilizar pelo que você sente. Isso muda tudo. Porque quando você está muito num padrão de desejo, de craving, né? De compulsão, urgência, altos e baixos emocionais, vem aquela dinâmica muito fogo, muita ansiedade, muito sobe e desce, me quer, não me quer, vem, some, ai meu Deus, o que está acontecendo? O sistema nervoso começa a ficar viciado naquilo, e daí se a calma fosse um tédio, como se a calma fosse um tédio, se a paz aparece, parece que é falta de química, como se estabilidade fosse sem graça, mas não é, gente. Muitas vezes isso só mostra que o corpo ainda está acostumado com o caos. E se o corpo está acostumado com o caos, ele vai buscar situações de caos. E isso não serve só para um relacionamento amoroso, isso é para tudo: amizade, trabalho, dinheiro, oportunidade, para parceria. Tem gente que só quer o grande lance, a grande promessa, o grande amor, a grande virada, mas não consegue sustentar o pequeno, o constante, o verdadeiro, o construído passo a passo. Isso também revela muito. Uma consciência mais madura entende que a vida não se constrói só com pico, ela se constrói com consistência.
No yoga, isso é a prática todos os dias, né? No Vedanta fala de discernimento, a gente fala de refinamento de vaso, de recipiente, né? É a mesma coisa do Tantra, que fala que é sair da compulsão e ficar na presença, volta para a presença. E às vezes a pessoa não sente, não quer sentir paz, não quer paz, ela quer estímulo o tempo todo. E isso faz ela chamar de amor aquilo que na verdade é só uma desorganização interna sendo espalhada. Então, talvez a pergunta não seja, por que que essa pessoa apareceu? Mas talvez a pergunta mais honesta seria, o que que em mim estava disponível para esse tipo de vínculo? O que que em mim ainda estava atraindo ou estava atraído por esse tipo de padrão? O que que essa situação revelou? Revelou sobre as minhas carências, medos, fantasias, feridas. Isso é uma pergunta madura. Essa pergunta é uma pergunta de cura, porque enquanto você só culpa o mensageiro e não transforma a mensagem, enquanto você só diz, não existem pessoas boas, ninguém presta, sempre dá errado comigo, e você continua sem olhar para a consciência que está escolhendo, aceitando, alimentando certos ciclos, isso não é uma culpa, é uma responsabilidade espiritual que você tem que trazer para você. Lembre que quando você consegue mudar a sua energia, você muda a forma como você encontra a realidade. Não porque tudo vira uma mágica instantaneamente, mas porque você deixa de alimentar o mesmo padrão. Você para de escolher a partir da ferida, você para de reagir a partir do medo, você para de insistir no que te drena, você para de se trair só para não se sentir vazio. Isso muda muito, nada é tão aleatório assim. Tem coisa que parece acaso, gente, mas quando a gente aprofunda, percebe que tinha ali uma consciência pedindo cura. Por isso que é tão importante ter tempo de escuta interior, de oração, meditação, prática, silêncio, de escrever, conversar com o universo, de sentir o que está se repetindo. Porque muitas vezes a alma ela já sabe, o corpo ele super sabe. O sistema nervoso está ali te mostrando. Tem vínculo ali em que você já entra tremendo, ansioso, compulsível, hipervigilante e chama isso de paixão, mas às vezes isso já é um sinal. Então, se você fica completamente desregulado porque alguém não te respondeu, ou se você entra num estado de abstinência emocional muito rápido, se você perde o seu eixo, o seu centro, o seu prana, isso pode ser menos um sinal de amor e mais um sinal de ferida ativada. E daí também acaba assustando até o outro. Isso precisa ser olhado com carinho, sem vergonha, sem culpa, mas com responsabilidade, porque não é o outro que vai curar esse lugar, entendeu? E daí vem essa necessidade de se reconectar melhor, não para fugir da vida, mas para você voltar à vida com mais presença. Então, os cabalistas têm o Shabat, né, que é 24 horas ali de sexta à noite para sábado à noite, é uma opção. Aqui no Brasil, muita gente faz isso no domingo, né? O almoço de domingo, domingo para descansar. A gente precisa dessa pausa. Pausa também é medicina. E quando você consegue silenciar, você consegue entender isso que eu estou falando, que amar não é dominar o caminho do outro, amar é apoiar o outro a se encontrar com a própria luz. E quando você tem pessoas sob a sua responsabilidade, filho, aluno, cliente, colaborador, pessoas que confiam em você, a sua função não é criar uma dependência, é criar autonomia, criar consciência, criar força interna. Esse é um dos grandes princípios do caminho espiritual, ensinar a pessoa a pescar, não só entregar o peixe. Ajudar a pessoa a desenvolver a autoestima, não só dar validação. Ajudar a pessoa a acessar a própria intuição, não só dizer sempre o que ela tem que fazer. Ajudar a pessoa a se conectar com o Criador e não virar o centro da vida espiritual dela, porque o verdadeiro mentor não quer dependente, ele quer alma livre. E isso também vale para conflito. Quando existe separação, briga, término, disputa, divórcio, rompimento de parceria, é muito mais fácil o ego entrar e dizer: agora eu vou tirar o máximo que eu puder, agora eu vou provar que eu estava certa, agora eu vou ferir de volta, agora eu vou ganhar. Mas a pergunta espiritual é outra: você quer estar certo ou você quer estar com a luz? Porque nem sempre as duas coisas caminham juntas. Às vezes, para você estar com a luz, você precisa abrir mão da necessidade de vencer. Precisa sair da lógica de que você ganha e o outro perde.
Precisa buscar uma solução onde existe mais unidade, mais dignidade e mais consciência. Isso não significa virar um capacho, não significa você aceitar abuso, não significa dizer sim para tudo, mas significa cuidar da intenção. A pergunta deixa de ser como que eu tiro mais de você e qual que é o caminho mais alinhado para nós, mesmo que esse ciclo esteja mudando. Porque quando uma pessoa vence destruindo a outra, espiritualmente ninguém venceu. E isso é muito forte para essa semana. Porque durante o Homer a gente está refinando justamente essas camadas, o ego, a reação, o julgamento, orgulho, separação, dureza. E a cura vem quando a gente começa a escolher unidade sem perder limite. Escolher paz sem perder verdade, escolher compaixão sem perder discernimento, escolher luz sem se abandonar. Esse é um nível muito alto de maturidade espiritual. Então, talvez a pergunta aqui seja: onde que eu posso parar de tentar controlar o processo do outro? Onde que eu posso apoiar mais sem invadir o outro? Onde eu posso escolher unidade sem me trair? Onde eu posso soltar a necessidade de vencer e me aproximar mais dessa energia de luz? Porque no fim, os milagres não nascem só de esforço, eles nascem de consciência. E quando a consciência muda, o campo muda, a relação muda, o trabalho muda, a família muda, o corpo muda, a semana muda. A luz encontra mais espaço para entrar. E para fechar esse episódio, eu quero deixar para vocês essa pergunta: onde na sua vida ainda está tentando vencer quando poderia escolher a luz? Onde que você ainda está preso em provar que você está certo? Onde você ainda está esperando que o outro pague pelo que fez? Onde que você ainda está carregando uma história antiga que se ela define quem você é? Porque na visão da Cabala, toda vez que você entra numa relação, no conflito, só pensando como que você ganha, você perde acesso a uma bênção muito maior. E a pergunta mais elevada é: como que você cria unidade aqui? Como que você trataria essa pessoa se ela fosse você? Como que você cria uma solução onde você não precisa destruir uma pessoa para você se sentir mais forte? E isso não significa ser ingênua, não significa aceitar tudo, não significa ficar onde existe desrespeito, mas significa cuidar da intenção. Porque você pode colocar um limite com amor, você pode dizer não com consciência, você pode encerrar um ciclo sem desejar o mal para outra pessoa. E você pode se proteger sem se fechar para a luz também. Isso é uma prática espiritual muito profunda. É a transformação da natureza reativa, né? Essa consciência do corpo e na energia. É o discernimento. Porque sempre que você age de uma forma muito reativa, você se desconecta um pouco da sua essência. E daí vem a vergonha, a culpa, aquela sensação de, eu não sou bom o suficiente. Esse ciclo ele precisa ser interrompido. Então, talvez hoje você não saiba ainda como perdoar, talvez você não saiba como soltar, e não tem problema. A ideia é começar a desejar isso, entende? É um desejo, o desejo é a chave na cabala. Se você deseja de verdade se libertar, o caminho começa a se revelar. Você não precisa saber como agora, você só precisa escolher a direção. Lembra que o amor próprio, ele começa na forma como você cuida da pessoa que você vai ser amanhã. Às vezes a gente fala de amor próprio de um jeito muito abstrato, mas ele começa em coisas simples. Você preparar a sua roupa à noite antes de dormir para o dia de amanhã, para ser um pouco mais rápido, para não ter tanto estresse. Você deixar lá a sua água organizada, você organizar os seus primeiros horários do dia para você conseguir se conectar um pouco, ou dormir um pouco mais cedo. Às vezes sabe, realmente deixar de fazer algumas coisas que vão deixar você dormir tarde, daí você vai acordar cansado. Criar um ambiente que te ajude a sua alma a acordar com mais dignidade. Tudo isso é espiritual, porque o jeito que você cuida do seu corpo, da sua alimentação, da sua mente, da sua energia, mostra para a sua alma: eu honro você, eu cuido de você, eu não vou te abandonar. E quando você acorda mais alinhado, você entra na vida de um jeito diferente, com mais força, presença, clareza, com mais capacidade de servir. Não tem como você também querer servir se você está vazio por dentro. Então pergunta todo dia à noite quem que você precisa ser agora para que a sua versão de amanhã acorde agradecida. E amanhã, quando você abrir os olhos, lembra, a sua alma é poderosa, a sua consciência cria o campo. O seu passado não precisa definir o seu futuro, a sua ferida pode virar um caminho. Aquilo que você achava que era um defeito pode ser exatamente o portal do seu dom, quando colocado a serviço da luz.
Então você não precisa esperar o amor chegar para você se sentir amada. Você não precisa esperar tudo estar resolvido para escolher a paz. Você não precisa esperar o sucesso chegar para se sentir digno de alguma coisa. Escolhe agora. Escolhe a luz, escolhe a sua alma, escolhe a sua prática agora. Você não está aqui por acaso. A sua forma, a sua história, a sua sensibilidade, a sua intensidade, o jeito de sentir e ver o mundo, tudo isso pode ser canal de bênção quando está alinhado com a sua consciência. Gratidão por vocês estarem aqui. Amanhã eu vejo vocês no Tapetinho, às 10 da manhã no Vale Sul, no Espaço Gourmet. E não se esqueça de se inscrever para o Retiro Alma Flow. Agora em maio a gente encerra o primeiro lote com valor promocional. Então corre! O retiro é para homens, mulheres, famílias, casais, para quem sente esse chamado de viver dias de reconexão profunda na natureza. Lembrando que a gente vai praticar yoga, trabalhar presença, espiritualidade, processos somáticos, alguns elementos do Tantra. A gente vai mergulhar mais fundo na Kabbalah na prática, de um jeito vivo, integrado, possível. Saber mais do Hare Krishna também, aquele lugar incrível. A gente vai participar também de mantras, vai ser muito especial. Então, se você ouviu até aqui, comenta, curte, compartilha esse episódio com uma pessoa que ainda nunca ouviu o nosso podcast e que essa semana seja de mais consciência, mais unidade, mais corpo, mais alma e mais luz. Até o próximo episódio. Eu amo vocês.